Olá, meus amigos. Muito boa tarde a todos. Espero que Jesus esteja no coração de todos aí. Estamos aqui de volta para gravar aquele vídeo de 10, 15 minutinhos no máximo sobre os temas da doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, dando continuidade a esse livro que nós estamos estudando aqui, que se chama Mais Perto. É uma lição muito linda de hoje que chama Alcancemos a Luz. Vocês vão ver que é muito impactante, muito legal para todos nós. Lembrando que nós temos esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas, dedicado integralmente à divulgação e ao estudo, por que não dizer, né? Dos temas ligados à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, sempre baseados na obra, na lavra de Chico Xavier, que psicografou mais de 500 livros, e dando preferência assim aos espíritos de Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz e tantos outros que escreveram aí pelo Chico, tá certo? E aqueles que gostarem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, assinem esse sininho de notificações que aparece aqui. Assim, toda vez que a gente colocar um vídeo novo, vocês vão receber esse vídeo, um aviso lá no YouTube de que tem vídeo novo no canal, né? E o porquê que é importante o like? A gente pede o like não por uma questão de vaidade, nem de número, nada disso. É porque o algoritmo do YouTube, percebendo que mais pessoas gostam, ou seja, viram o conteúdo e gostam, vão apresentar esse conteúdo para outras pessoas. E assim a divulgação fica maior de um tema que, como eu disse, não é nosso, é da doutrina espírita, é trazido pelos espíritos superiores que auxiliaram a divulgação da doutrina espírita através do Chico Xavier. Então é por isso que nós estamos aqui hoje trazendo esse tema para vocês, tá bom? Então vamos lá? Aqui no nosso conteúdo de hoje, como eu disse, chama-se Alcancemos a Luz, capítulo 12 do livro Mais Perto, e vamos ver aqui o que o Emmanuel nos reserva. Vamos lá. Alcancemos a luz. Ele começa com um trechinho do Evangelho primitivo de Jesus, quando o Cristo afirmou: a fé transporta montanhas. Nós já vimos em várias ocasiões interpretações diversas sobre esse assunto da fé. Eu mesmo já gravei vários vídeos aqui no canal sobre esse tema. Aqui o Emmanuel faz uma introspecção. Ele traz o tema para dentro de nós. Ele lembra quais são as montanhas que nós todos, sem exceção, aqueles que estão encarnados aqui na Terra e aqueles que orbitam aqui o nosso orbe muito próximo da Terra, necessitam, né? São as montanhas que nós temos que remover dentro de nós. Então ele fala assim, olha gente, em nossa condição de emparedados no vale sombrio das próprias dívidas, à frente da lei, não nos detenhamos na feição exterior dos ensinamentos, e sim apliquemos a beleza do símbolo ao nosso próprio mundo interno. Então é aquilo que eu antecipei para vocês. Então ele vai falar agora sobre as nossas montanhas interiores aqui. Quais são? Ou quais sejam, né? Então ele começa dizendo assim: antigos prisioneiros do cárcere de reiteradas defecções espirituais, sentimos-nos cercados por pesadas colunas de treva a enceguecer-nos a visão. O que é isso aqui, né, gente? Para quem está chegando agora no canal, fala, nossa, o que antigos prisioneiros do cárcere de reiteradas defecções espirituais? São as nossas vidas passadas, nas quais nós erramos, por isso ele fala defecção espiritual, não cumprimos com o planejamento prometido, às vezes ampliamos as nossas dívidas,
né? Por isso ele fala, cercados por pesadas colunas de treva, a enceguecer-nos a visão. Trevas que nós mesmos criamos. Porque o nosso pensamento, gente, tem força viva, tem força magnética atrativa. Nós nos sintonizamos com quem pensa como nós. Nosso corpo pode estar paradinho aqui, ó, e a nossa cabeça está lá em outro lugar. E aonde nós estamos? Lá naquele outro lugar. Quem está aqui é o nosso corpo. Quando nós estamos no mundo espiritual, essas ligações vibracionais são muito intensas. Então nós atraímos, como se fosse uma atração magnética, né, de um corpo terrestre atraindo a Lua, nós atraímos os espíritos que pensam igual a nós. Então por isso ele fala pesadas colunas de treva, porque nós estamos geralmente cercados por aqueles que pensam igual a nós. E nem sempre são espíritos iluminados. É lógico que se nossa vida fosse pautada pelo bem do próximo, né, pelo perdão, pela caridade, nós estaríamos envoltos, não em pesadas colunas de treva, mas em luminescências maravilhosas, magnificentes, né? Mas não é o caso de 99% da população da Terra, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então ele continua assim: quais são essas montanhas que nós temos que remover de dentro de nós? Montanhas empedradas de revolta e indisciplina. Quem não tem um momento de revolta ou de indisciplina, levanta a mão. Né? Inclina-nos para os despenhadeiros do sofrimento. Então essas revoltas, essas indisciplinas, essa, digamos assim, revolta às vezes contra o próprio Criador, contra Deus, achar que Ele não está nos fazendo bem, né? Não está nos ajudando, isso nos leva a maior sofrimento, portanto menor felicidade. É simples assim, gente, né? Ele continua, montanhas espinhosas de negligência e ociosidade. Olha bem, gente, não basta não fazer o mal, e também não basta não fazer nada, é importante fazer o bem. Por isso ele fala daqui da negligência, é quando a gente fecha o olho para uma coisa, e a ociosidade é quando a gente fica deitado o dia inteiro sem fazer nada e sem pensar na nossa própria evolução espiritual. Então, essas atitudes ameaçam-nos com os precipícios da negação e da dúvida. Olhem bem, da negação a quem? A Deus, a falta de fé. Por isso é que ele diz que vai remover montanhas, a nossa fé. A gente vai remover essas dúvidas, essas incertezas, essas negações. E todos nós, né, não estamos falando de ninguém em particular, e todos nós, em algum momento da nossa existência, passamos. Ele diz também, montanhas de leviandade e insensatez. Aí já é um pouquinho mais grave. Aí já não é não fazer nada, aí já é fazer o mal. Porque leviandade e insensatez pode levar ao prejuízo de alguém. Então, induze-nos a cair nos desvãos do tempo perdido. Então, pode nos levar também para esses mesmos precipícios do tempo perdido e da insensatez, né? Então, ele meio que fecha esse assunto assim: montanhas de débitos e aflições que formamos com os resíduos dos próprios erros, no curso dos milênios incessantes, desviam-nos o espírito para a inutilidade e para a morte. Então aqui, gente, uma paradinha. Nós sabemos pela doutrina espírita que nós já tivemos centenas e talvez milhares de reencarnações ou de existências aqui na Terra. Eu falo centenas para dizer as mais próximas. Não estou falando aquelas quando a gente era ainda um ser ainda muito primitivo. Eu estou falando das existências, sei lá, 2, 3, 4 mil anos atrás, né? Então, nessas existências, nós fomos acumulando erros, débitos, errando,
prejudicando alguém, levando alguém ao suicídio, levando alguém à morte, levando alguém à tristeza, roubando, às vezes matando, nos tornando homicidas. Nós já fomos de tudo, gente. Não tem dúvida disso. Se fôssemos anjos, não estaríamos aqui encarnados. Já estaríamos em cidades espirituais resplandecentes que estão em torno de toda a Terra. Milhares delas, onde habitam espíritos já iluminados que já conseguiram espantar essa ganga, né, da treva, dos erros para trás, e já são espíritos mais evoluídos, que sim, trabalham e nos ajudam as comunidades, ajudam as cidades, os países, influenciam os grandes líderes mundiais a não guerra, a acabar com a fome no mundo. Então, são espíritos iluminados. Mas, por enquanto, nós ainda carregamos essa ganga, que é um termo de minério assim, né? Erros que cometemos no passado e que temos que ir pouco a pouco depurando, né? Limpando, digamos assim, o nosso perispírito, a nossa alma, para tornar ela mais leve, para a gente não ser um peso para a sociedade e nem para os amigos espirituais que nos validaram essa encarnação, né? Então é isso. Aí ele fala assim, que a nossa fé, agora ele voltou lá na fé, olha, que a nossa fé seja hoje o instrumento de renovação dos nossos próprios caminhos. Então, que a fé seja utilizada para remover essas montanhas e para iluminar os nossos caminhos, a nossa senda evolutiva, para que a gente possa encontrar caminhos mais curtos. Porque toda vez, né, gente, falando de novo, né, toda vez que a gente se desvia do caminho, a dor ou o sofrimento trazem a gente de volta. É assim. Toda vez que a gente anda no caminho reto, na direção dos ensinamentos de Jesus, a gente vai com mais alegria, com mais felicidade. Então, utilizando a fé na obra paciente do amor, construiremos nova senda, olha lá, a soerguer-nos para os cimos da vida. Então não será mais aquela senda tortuosa, multimilenar, que nós trilhamos, trazendo dor e sofrimento para muita gente, mas a senda reta, em direção aos cimos, aos altos picos luminosos da vida espiritual. Para conhecer com segurança, é preciso discernir. Olha o que ele está dizendo, olha um encadeamento de ideias aqui muito racional. Para conhecer com segurança, é preciso discernir. Para discernir, é indispensável aprender. Para aprender, é necessário amar com todas as nossas forças. Quem ama, gente, domina o mundo. Mas não o mundo material, esse das armas, das guerras, da política. Não, o mundo moral. Tem poder sobre si mesmo e poder de ajudar os outros. É isso que ele está dizendo. Isso é um raciocínio lógico. Nós somos seres em evolução, nós estamos destinados a ser espíritos puros um dia. E só cabe a nós a atitude, a ação de mudar, né? Por isso ele está nos chamando a atenção aqui. Ele diz assim, abençoadas revelações nos esperam nos montes do futuro. Então é uma mensagem de esperança. Todavia, para alcançar o esplendor do porvir, é imprescindível desintegrar a neve da indiferença. Porque também, gente, muitas e muitas pessoas são indiferentes a tudo. Não são nem, podem até ser religiosas ou não, mas não praticam nem aquela religião que professam, porque se praticassem seria tão bom, né? E eles precisam vencer essa indiferença e diluir a sombra espessa da incompreensão que nos prendem à furna do egoísmo cristalizado. Um dos grandes males da humanidade, né, gente, é o orgulho e o egoísmo, que eu tenho, que um monte de gente tem, que todos nós temos, e que nós estamos lutando para melhorar.
certo? Então ele fala assim: não basta nos demoremos em análises esterilizantes do escuro ambiente de purgação pretérito em que nos encontramos, embora reconheçamos o diálogo construtivo por valioso ingrediente na edificação da verdade. Então ele está falando, gente, nós não somos rato de laboratório, não adianta a gente ficar fazendo autópsia do morto. O que passou, passou. Não adianta ficar pensando nos problemas do passado. É bola para frente, é olhar o que temos que fazer para o futuro e prosseguir adiante. Com discernimento, como ele disse assim, mas também com propósito. Porque a indiferença, eu não falei uma coisa importante, mas vou falar agora, a indiferença e a falta de propósito são muitas e muitas vezes causas de suicídios. A pessoa simplesmente não sabe o que está fazendo aqui na Terra. Você pergunta para ela, o que você veio fazer aqui na Terra? Não sabe. Entendeu? Se esqueceu que fez um plano de ser bom pai, bom marido, boa esposa, né? Que o filho trabalhe em sintonia com a família, que a gente possa se entender, porque dentro do lar, né, gente, o cadinho do lar é o cadinho onde a nossa real face aparece. Na rua, nós somos todos educados, culturalmente corretos, né? Falamos as frases certas, mas dentro de casa, muitas vezes, nós nos transformamos naquilo que nós efetivamente somos. Então, às vezes, nós somos ranzinzas, às vezes, nós somos raivosos, às vezes, nós somos incompreensíveis. Então, um pouquinho de paciência, um pouquinho de compreensão, um pouquinho de tolerância, um pouquinho de fraternidade dentro do lar faz transformações imensas naquela família, imensas. E isso a gente tem o dever de transmitir aos nossos filhos, porque eles se espelham em nós, né? Então nós temos esse dever e esta responsabilidade. É importante esse ponto, gente. Prestem atenção, conversem em família e, se puderem, da forma como vocês preferirem, fazer uma vez por semana uma leitura do Evangelho, seja católico, seja protestante, ou seja espírita, ou seja evangélico, todos têm lá o Novo Testamento. Uma leitura do Novo Testamento em família, para que os filhos comentem, porque aí poderão surgir situações onde os filhos vão se abrir. Ou às vezes nós mesmos, como pais, vamos nos abrir, falar, nossa, estou passando por um momento difícil no meu trabalho. A esposa vai entender por que muitas vezes ele está irritadiço. Cria um clima de compreensão geral, tá certo? E já terminando, para não ultrapassar muito aqui os nossos 15 minutinhos, ele finaliza assim: a hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. Gente, os minutos, as horas e os dias são contados pelo tempo que nós vamos ficar aqui. E nós não sabemos se nós seremos chamados de volta para a espiritualidade amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Então aproveitemos o tempo. Não fiquemos na inutilidade, na ociosidade. Arrumemos um trabalho para fazer no campo da caridade, seja ele onde for, né? Distribuir sopa para os pobres embaixo do viaduto, levar cobertor para quem tem frio. Não importa, fazer alguma coisa, né? Aproveitar melhor o nosso tempo. E também é importante uma coisa que ele vai dizer aqui, ó: saibamos abraçar a fé viva. Que é a fé viva? É essa fé atuante, né? Que o Cristo nos legou com a renunciação aos caprichos inferiores. Então nós somos cheios de mimimi, de caprichos e toda... Então a gente tem que ir se livrando disso, né? Renunciando a esses caprichos inferiores e nos transformando em sinceros trabalhadores do aperfeiçoamento de nós mesmos. Como? Pelo trabalho infatigável do bem. Aí, então, aniquilaremos as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino, e dele receberemos o salário da luz com que assimilamos os dons das mais altas revelações no domínio da vida eterna. Bom? Então, quando a gente mostra um sinal de melhoria,
Dezenas de espíritos superiores vêm nos ajudar, gente. Tenham certeza disso. Eles só estão esperando uma restezinha de luz para eles se juntarem a nós e nos ajudarem. E o Cristo está nos esperando, porque ele já disse que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Lembrem de compartilhar o vídeo com os amigos, porque muita gente precisa ouvir esses vídeos, não por mim, mas pelas lições que estão aqui expressadas, tá certo? Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e nos vemos na semana que vem. Um beijo.